Uma vez, Caravaggio andando pelas ruas de Roma, dois meninos jovens que queriam ser artistas chegaram e falaram para ele: Por favor, seja nosso mestre. Seja nosso mestre, queremos estudar com você. E ele disse: Mas eu não quero dar aula para ninguém. Por favor, seja nosso mestre. Então Caravaggio, segundo a história, pega o rosto assim de uma pessoa idosa assim na feira, de um homem, pegou o rosto dele e falou assim: Estude a natureza, ela deve ser seu único e grande mestre. E saiu. Senhoras e senhores, olá. Vamos falar um pouquinho das referências aqui que eu busquei para vocês e de alguns assuntos interessantes, tá? Primeiro de tudo, na pastinha de referência tem Nature e Creatures. Abrindo aqui criaturas, eu tenho aqui várias fotos, corpos, e aí tem de vários tipos de animais. Aqui tem closes, por exemplo, só em olhos, olhos de répteis, por exemplo. E aí a gente tem aqui várias imagens interessantíssimas, que chega a dar medo. Olha que imagens maravilhosas. Bom, o fato é o seguinte: existe sempre aquela dúvida. Eu devo utilizar fotos da natureza, fotos de animais, ou eu devo utilizar como referência trabalhos de outros artistas? Vamos lá. Primeira coisa que eu imagino é que a natureza deva ser, sim, a sua maior fonte de conhecimento. Busque conhecimento na natureza, busque inspiração, busque a variedade de possibilidades, busque cores, formas, silhuetas, porque ela tem realmente toda base que você precisa para combinar e fazer criaturas. E quando utilizamos referências e modelos de outros artistas, eu acho que é interessante pelo seguinte motivo. Porque quando olhamos criaturas feitas por outros artistas, a gente simplesmente vê possibilidades. Uma grande imagem, elas ajudam a dizer pra gente, por que não? Às vezes você está muito preso, literalmente, nas referências da natureza. Você pode ser mais metafórico, você pode ser mais ousado, você pode criar contrastes muito maiores, você pode forçar mais alguma coisa, você pode combinar melhor esses elementos. Enfim, então imagens de artistas, de uma certa forma, nos mostram como ter coragem e abrem uma janela de possibilidades. Eles mostram como você pode, às vezes, estar muito tímido examinando a natureza e como você pode ser mais ousado. Então, resumindo, eu acredito que as referências básicas de um artista deva ser a natureza, pois se pegar trabalhos de outros artistas como referências, inevitavelmente você vai copiá-las. Mas eu acredito que ter sim algumas imagens de outros artistas para fazer você refletir e puxar mais possibilidades, te dar coragem de ousar mais a utilizar as referências. Então, referência eu utilizo da natureza, imagem de artista eu utilizo para refletir, para poder me inspirar e ganhar coragem e ver um mundo de possibilidades que possam ser feitas diretamente com a fonte principal que é a natureza, tá? Falando da natureza, além de grandes fotos, eu acho que uma coisa muito interessante é você assistir a documentários sempre, entender por que aquele animal teria aquela peça. Às vezes aquilo é uma informação que fica ali guardada no seu inconsciente, às vezes é utilizada diretamente ou às vezes até indiretamente em algum projeto. Conhecimento é poder, já dizia a frase antiga. Então, eu acho que
é muito importante que vocês vejam, assistam a documentários de animais, sempre de insetos, de pássaros, de répteis, animais caçando, e você começar a ver grandes possibilidades. Às vezes, quando a gente está fazendo criatura, a gente fica só em demônio, rosto que é um pouco humano, com um monte de espeto, um corpo que é aquele clássico corpo de bodybuilder sempre, e sem pensar quantas possibilidades essas criaturas podem ter. Pode ser uma criatura tão pequena que as gotinhas d'água viram essas bolonas gigantes. Olha que interessante. Pode ser uma criatura completamente ousada em termos de cores, shapes, a silhueta e tudo mais. A gente vai ver alguns elementos da forma na introdução parte 2. Vou falar de vários elementos como repetição, eco, silhueta, contraste, proporção 70-30, várias questões legais, que são coisas que a gente analisa nessas referências e vê, caramba, que interessante isso. Então, isso é muito legal. Conhecimento. Veja, quando você analisa, por exemplo, o rosto desse orangotango que está aí na tela, você vê que os machos, na vida adulta, eles têm essa aba que vai crescendo cada vez mais. Orangotangos geralmente são muito sozinhos, e às vezes eles chegam no topo da árvore e começam a fazer um som para que ele, tentando ser ouvido por algum orangotango distante que possa escutar esse som e se aproximar, para que ele tenha uma companhia. E essa aba que vai crescendo na lateral do rosto dele, acredita-se que é para ajudar na projeção desse som. Porque quando o som sai, o som que vai para frente, ok. Os que vão para a lateral já bate nessa parte, nesse megafone, e ajuda a direcionar. Muito interessante, né? E aí vem aquela relação. Tá, mas com esse conhecimento, tudo que eu criar precisa ser obrigatoriamente científico? Não, existe a licença poética. Aí a gente vê que dois extremos, como sempre na arte, não funcionam. Qual o primeiro extremo? Você criar algo que não tem absolutamente nada a ver com qualquer senso da física, química, da natureza, da realidade. Isso é ruim, fica uma coisa muito sem lastro. Outro extremo é você achar que tudo tem que estar absurdamente dentro da ciência, sendo que você nem é cientista. O que a gente estuda e vê em documentários são algumas coisas. Eu acho que a ideia é achar esse meio termo, é achar esse ponto de interseção entre alguma base que dá veracidade, alguma base da natureza, porque ela vai trazer veracidade ao seu design, e também, junto com isso, uma licença poética, trazendo mais, entre aspas, ou às vezes até literalmente, cor ao seu projeto. Então, achar esse meio termo é o trabalho do artista. A gente pesquisa, mas a gente também coloca licença poética aí. Tá? E o pensamento durante a construção, ele não deve ser, o conhecimento ele não deve tolir você, do tipo, primeiro entender o significado de uma coisa, o porquê, depois faz. Não, você vai trabalhando com silhuetas, com formas, com bons fluxos, né? Com uma boa ritmologia, que a gente vai ver isso em introdução 2. E aí, conforme as massas vão nascendo, você vai julgando, reflete um pouquinho sobre elas, pensa um pouco em alguma possibilidade, corrige ou usa aquilo com alguma função. É aí que tá. É esse equilíbrio que é o papel de um grande artista, na minha opinião. Ok? Então, quando você começa a analisar a natureza, é muito importante que você, ao fazer a sua criatura, você entenda o seguinte. Essa criatura, enquanto isso eu vou colocando outras coisas aqui, por exemplo, bocas de
Répteis. Vamos ver o que tem bocas de répteis. Então, quando você vai fazer uma criatura, alguma leve ideia você já tem se vai ser carnívoro ou herbívoro, se vai ser caçador ou caça, em que ambiente ele vai nascer. Vamos conversar rapidinho sobre essas coisas para finalizar esse vídeo. Bom, se ele é carnívoro ou herbívoro, já muda toda a questão. Veja que uma tartaruguinha herbívora nem vai ter esses dentes como, por exemplo, um de um crocodilo. A natureza, ela tem uma forma que segue uma função. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é estética, mas isso não é só um enfeite. Olha essa iguana de Galápagos. Tudo isso que você está vendo aí é um enfeite lindo da natureza, mas tudo tem uma função. E aí a gente volta àquele ponto. Se o meu modelo 100% tudo tiver função, eu vou ficar muito preso. Mas se a base geral dele e algumas coisas importantes nele eu sinto que tem função, porque eu copiei da natureza, então eu trago deixo ele mais verossímil, o design. E por cima a gente cria fantasia, a gente faz a licença poética, claro. Olha que lindo. Então, quando você define se é carnívoro ou herbívoro, você está definindo o que tipo de comida vai comer. Bom, a gente consegue cozinhar nossa comida, esses animais não. Ele vai ter que enfiar o dente na carne de um boi, rasgar de um touro, de um rinoceronte, conseguir rasgar aquela pele e puxar a carne dali de dentro. Logo, posso garantir a vocês que o dente dele vai ter que funcionar para isso. Caso contrário, esse animal já não teria nem se formado, nem surgido na natureza, porque dentro do seu processo de evolução, ele ou muda, se adapta, ou ele já teria sido extinto. Então a natureza, por uma questão de lógica, ela vai construindo a coisa e ela obrigatoriamente tem que funcionar, senão aquilo já desapareceu, entende? Outra coisa, esse animal, ele é uma caça ou é um caçador? Se ele estiver no meio dessa cadeia alimentar, ele caça alguns animais, mas ele também pode ser caçado por outros. Veja, quando você vai caçar, você tem que ter instrumentos de caça. Ou você é muito rápido para chegar até a sua presa. Caso a sua presa seja rápida, você também tem que ser rápido, senão você não vai sobreviver naquele ambiente. Ou você vai conseguir se esconder, você tem que ter algum tipo de camuflagem e esperar que a presa chegue perto de você para você dar o bote, já que você não é tão rápido assim. Alguma forma você precisa para poder caçar, porque nenhuma presa quer ser caçada, elas vão tentar evitar. Se você é uma presa, ou seja, você tem que fugir dos caçadores, você tem que ter armas para poder fugir também. Assim, só os animais que são, vamos dizer assim, mais frágeis, aquele que nasceu com uma genética um pouco mais frágil, ele acaba sendo pego pelo caçador. Porque as armas que essas presas têm de se esquivar e fugir são muito grandes. Então só aqueles mais fraquinhos acabam sendo eliminados. Assim os mais fortes sobrevivem, só os mais fortes conseguem procriar e manter a qualidade da linhagem. Por isso, se a presa ela não tiver nenhuma arma para se defender, enfim, ela já entrou em extinção, você nem ouviu falar. Ela vai precisar ou de camuflagem para que o predador não consiga percebê-la, ou ela vai precisar ser muito rápida, ou ela precisa ter um sensor muito forte, seja alguma forma de audição, o cheiro, para que ela perceba a caça muito distante. Antes que a caça perceba ela, ela tem que ver a caça primeiro. E aí ela já se distancia e vai para uma outra região. Ela pode ter um veneno. Ou ela, às vezes, ela é pequenininha, mas ela tem uma possibilidade de se tornar grande de repente. Pelo menos ela aparenta. Ela abre algumas ventosas ou algumas partes do corpo, fica em pé e ela gera uma silhueta maior para poder espantar a presa.
Então ela trabalha com a enganação, né? Ela faz um truque ali. Então, alguma coisa ela precisa para poder se defender e alguma coisa ela precisa para poder atacar. É verdade? Se esse animal ele é herbívoro, dificilmente ele vai ter garras tão fortes. Pode ser que tenha, por exemplo. As garras não são só para caçar, também são para poder, às vezes, andar em alguns ambientes. Agora, por exemplo, no caso de um cavalo, ele não sobe árvores e ele não precisa caçar. Então ele tem pata. Para que a gente faça um cavalo, e esse cavalo é meio que uma criatura, e ele tem patas assim, com garras bem fortes, como se fosse um réptil ou um dragão. Então a gente faz mudanças também na cabeça desse cavalo, tornando ele meio carnívoro, com dentes não quadrados, mas pontiagudos. A gente faz ele com uma aparência de ser um cavalo mais perigoso, um caçador. Agora, simplesmente colocar coisas aleatórias, uma pata que você vê que precisa escalar algum lugar, ou que seja para caçar ou rasgar a carne, mas dali para cima, o cavalo praticamente comum, com alguns enfeites, alguns chifrinhos que você faz, aquilo realmente não tem tanto sentido. Aí é que tá. Não é limitar a licença poética. Mas tá vendo como foi muito pro lado oposto de não prestar nem um pouco atenção no que está fazendo. Também é ruim. Da mesma forma, na mesma proporção, achar que tudo tem que ter um significado vai te travar, vai te deixar travadão. Então, isso é importante. Esse animal voa e, ao voar, ele é caçador, ele é presa. Como vai funcionar um pouco isso? Você vai modelando, criando algumas silhuetas, aquilo vai te dando ideia, você olha na natureza e tive uma ideia. E você vai conversando, ou seja, esse equilíbrio entre razão na ciência e a metáfora e a fantasia, metáfora não é necessariamente uma fantasia. Então, metáfora e fantasia, coisas diferentes. Então, esse equilíbrio, você não começa no meio do projeto e vai no meio até o fim. Você vê que você vai sambar um pouquinho. Porque às vezes você vai muito na fantasia, e de vez em quando você para um pouquinho, olha aquele monte de silhueta louca e busca na natureza algum significado para aquilo. E assim você vai fazendo um trabalho bem legal, né? Veja, por exemplo, o dragão de Komodo, ele não é tão rápido. Quer dizer, é muito mais rápido do que muitos imaginam. Mas, por exemplo, para ele pegar um rinoceronte seria muito difícil pela velocidade. Só que ele consegue ser muito silencioso quando ele se movimenta. Então ele pega um animal desse que está, de uma certa forma, um pouco desatento, o que já mostra ser um animal que está com que geneticamente é um pouquinho inferior, porque todos os outros estão sempre alertas. E ele vai ali dar uma mordida na canela, no calcanhar desse animal. A baba dele tem muitas bactérias bizarramente perigosas. Então o que ele faz? Ele espera que aquelas bactérias façam efeito, adoeça o animal e mate ele. Enquanto isso, esse bando desse animal continua seguindo viagem e ela vai junto, atrás, olhando de longe e vai seguindo. Porque ela sabe que aquele animal vai morrer. Chega uma hora que aquele animal vai ficando para trás. O resto do grupo vai, segue viagem, e esse que vai ficando para trás vai cada vez mais ficando fraco até que cai, ainda vivo. E aí, vivo, o dragão de Komodo já está ali atrás e começa a comer o animal vivo. A natureza é cruel quando ela quer ser. Mas veja como esses animais possuem contraste na cor, pintas, manchas, formas, scales, né, que são essas escaminhas, rugas, como ele é todo anatomicamente preparado para ser ultra interessante. Veja, quando a gente analisa a natureza é muito ampla e ela dá a você essa amplitude de referências se você buscar. Claro. Então veja, por exemplo, se eu pegar aqui em Mouth, plantas carnívoras.
Olha o mundo de possibilidades. Olha que imagem belíssima. Às vezes eu nem estou criando uma planta carnívora. Estou criando cogumelos numa cena e me inspiro nesse tipo de cor para fazer o cogumelo. Ou nesse tipo de cor para fazer o meu animalzinho, minha criaturinha, um dragãozinho pequenininho. Eu não preciso usar planta carnívora para fazer um animal que é uma planta carnívora. Não, você usa para qualquer coisa. Quando uma imagem dessa, esse grupo de cores, ele te inspira, esses formatos, ó, te inspiram, isso pode ser qualquer coisa, não necessariamente apenas uma planta carnívora. Veja. Mas falando literalmente de uma planta carnívora, você pode fazer uma criatura, vamos dizer, que vive na floresta, bípede, que vive numa mata bem fechada. Ela é bípede, ela é caçadora, então ela tem aqui um rosto, vamos dizer, na parte da frente, ela tem um monte de dentes assim que pode ser alinhados verticalmente, né? Como isso daqui, assim, vamos dizer, esse. Só que é claro, não é todo liso só com esses dentinhos. Você vai buscando outras coisas, você pega outros animais da natureza como réptil, então ele pode ter aqueles ossos mais reptilianos com essa boca grande. Quando essa boca abre, tem outras lá dentro, assim, fazendo um bom padrão de repetição desses dentes. Isso quando você pensa literalmente. Mas olha essa plantinha carnívora, ela tem esses sensorizinhos. Às vezes você está fazendo um animalzinho da natureza, que não tem nada a ver com planta carnívora, mas você coloca esses sensores. Olha, tem uma bolinha transparente no fundo. Olha quanta possibilidade belíssima. Ao analisar a natureza e se inspirar por ela, você pode, por exemplo, ver imagens que são incrivelmente belas. Você vai fazer uma criaturinha que, tipo um camaleão ou algum réptil que está assim, em cima de um tronco para poder completar a imagem, completar o seu trabalho, imprimir em 3D, fazer uma ilustração. E aí você olha uma imagem dessa, você, pô, legal, vou fazer o camaleão, o meu réptil. Pode ser até com essa variação de cores desse pássaro, ou seja, às vezes eu nem usei o pássaro literalmente. Mas você gosta dessa composição, dessa madeirinha, de como isso funciona e se inspira nele. Então veja como a natureza te dá essa riqueza absurda de possibilidades. Olha esse tronco que em cada parte do tronco tem um mundo diferente, um grupo diferente, uma espécie diferente de plantas. Olha como a natureza ela insiste em existir com toda a sua amplitude de cores, formas, variações. Num simples tronco tem um monte de planetinhas aqui dentro. Olha que coisa mais linda. Você, por exemplo, utilizando um plugin chamado Grass, de grama, W-A-L-D, Grasswood, que é um plugin de quase $100, mas que é maravilhoso para você ir criando essas plantinhas em volta do seu tronco, né? E você faz uma imagem lindíssima. E você pode se inspirar nela, nesse desfoque bem grande no fundo, com algo assim. Ou seja, tudo na natureza é interessante. Se você começar a analisar como isso pode ser legal. Às vezes você fez uma criaturinha, um dinossaurinho, alguma coisa, aí na hora de apresentar você duplica esse dinossauro, vai fazendo posezinhas diferentes, joga uma águazinha, faz essa reflexão, fundo preto, e são vários dinossaurinhos, você se inspira nessa imagem para poder mostrar a eles, essa familhinha de dinossauro, que é basicamente um cópia do outro, você foi mudando a pose, e eu posso às vezes usar isso, tá vendo? E é um trabalho de dinossauros. Olha essas cores. Olha quanta coisa incrível que a natureza te dá. Quantas possibilidades, tanto diretamente como indiretamente. E por isso é muito importante você começar a estudá-la, ver documentários, porque eles vão organizando muito sua mente para entender como as coisas funcionam. Você vendo como a forma seguiu a função. E aquilo vai ficando no teu cérebro e, como eu disse, muita coisa vai sendo usada conscientemente ou inconscientemente durante o projeto. Maravilhoso, porque conhecimento é poder. Então, tudo isso vai ser muito bom para você. Além disso,
você vai começar a estudar um pouco do ambiente. Durante o nosso curso eu vou pegar mais referências e vou atualizar esse arquivo e vou dizer para vocês. Baixa de novo, que eu botei mais coisas. Aqui mesmo em Nature, eu vou aumentar a quantidade de coisas que tem aqui. Em Fractal, são fotos do satélite que eu fui pegando no Google Earth, e fui olhando o mundo. Aí de longe eu vi umas manchas interessantes, dava um zoom, zoom, zoom e pum, tirava uma foto num programinha que é um Fireshot, que eu tive que pegar, porque ele vai tirar uma foto bem maior do que aquela que enquadrou na tela, porque senão você daria apenas print screen. Isso aqui te dá um mundo de possibilidade de fractal, de cores. Às vezes eu posso pegar isso aqui como base e jogar essa mancha como uma pintura ali na criatura, ou uma base de cor interessante. Olha quanta possibilidade a natureza te dá de todas as formas. Olha isso. Além disso, aqui em Nature, como eu disse, isso ainda vai aumentar muito, tem árvores. Inclusive essas resinas dos videozinhos que eu comprei aqui para nossa... só para vinheta. Mas olha quanta riqueza, olha essa cena, que é algo interessante. Talvez isso possa ser o rosto de um personagem, ou a parte do cérebro dele. Ele é uma criatura e essa parte do cérebro dele tem algum líquido, ou ela é transparente assim, ela está à mostra, não sei. Olha quanta coisa aquilo pode te dar, olha essa forma, essa silhueta. Né? A natureza ela vai te dar muita informação interessantíssima. E estudar o ambiente é muito importante. Porque para a gente finalizar a conversa aqui, se o animal está num local quente, ele vai agir de uma forma e ele vai ter uma determinada anatomia. Se ele está num lugar frio, ele vai ter outra anatomia. Se é um lugar úmido, é de um jeito. Se é um local, se é obviamente água, de água salgada ou doce, já vai funcionar diferente. Se é um pântano, esse animal tem que estar adaptado para viver nesse pântano. Nós, seres humanos, a gente, por causa da questão da inteligência, a gente cria peças, casacos, aquecedores, a gente dá um jeito de se adaptar, ou de adaptar o ambiente para que a gente viva. Então a gente faz uma casa, coloca um aquecedor, então a gente cria um ambiente ali e consegue viver nele. Já os animais não têm essa possibilidade, eles têm que funcionar naquele ambiente. E aí vem a diferença realmente de criatura para personagens. O Troll do Senhor dos Anéis é uma criatura. O Troll do filme Hobbit é personagem. Na teoria, criatura é assim, instintiva, como um animal, como um cachorro, algo assim. Se esse seu monstrinho ele tem pensamento, como por exemplo as criaturinhas do Star Wars, não são criaturas, elas são personagens. Elas pensam, elas agem com pensamento lógico, então elas têm personalidade, são personagens. Na teoria, entendeu? Teoria, mas a gente vai lidar aqui, tudo que é monstruoso a gente vai chamar de criatura, seja ele inteligente ou não. Tá? Mas entenda como que a natureza ela vai realmente em formas, em shapes. Isso pode ser um detalhamento que eu vou dar num chifre de um personagem agora. É um personagem que vive meio na floresta, então eu vou pegar algo assim para detalhar o chifre dele. Porque aí começa a refletir o formato da floresta. Aí você sente, realmente essa criatura pertence a esse lugar. Né? Você tem um chifrão ali, tá todo detalhado. Aí o detalhe você vai buscando umas coisinhas assim, e mais algumas coisas que a própria criatura tenha. E se nesse chifre dela tem algum lodo também, porque ela está sempre na natureza, então tem algum lodo, tem algumas plantinhas, tem seres que vivem ali, já tem uma vida crescendo ali dentro do próprio personagem. Tem pássaros que podem viver ali naquele chifre, ou seja, você insere aquele personagem num contexto, isso vai dar riqueza a esse personagem. E o contexto é um ambiente, então prestar atenção nisso é muito legal. Além de todos os documentários em vários lugares, BBC, no próprio Netflix, que tem só de animais, tem um a respeito dessa questão do ambiente e personagem que se chama Alien Mundos, né? Alien Worlds.
Dentro dessa série, eles imaginam outros planetas e, seguindo a lógica do nosso planeta Terra, se tivesse animais lá, como eles teriam que ser para se adaptar? Então, é conjecturar possibilidades. Isso é muito interessante. Então, assistam Alien Worlds no Netflix, beleza? Então, a gente vai se inspirar nela. Eu vou dar alguns toques sempre relacionados à natureza, mas a gente também vai ter licença poética, porque senão a gente não vai produzir uma grande obra de arte nossa. Vai ou copiar completamente a natureza ou copiar completamente o trabalho de outra pessoa. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Até mais!